Você é você quando você sai de casa. Só que a gente é bem Zé Bostinha, né? A gente não tem força para nada. Comparado com um primata grande, nada. Um chimpanzé respira, a gente cai. E aí ele foi lá e desfigurou o rosto. A mulher teve que fazer cirurgia plástica, recompor o lábio, o nariz, um monte de coisa horrível. Então parece que se você criar um lobo como o cachorrinho, ele vai ser cachorro, entre aspas, só que um cachorro gigante para o resto da vida. E não é. Quando dá a hora de ser adulto, o lobo, deu a hora de ser lobo, ele vai ser lobo. A mesma coisa com o chimpanzé, a mesma coisa com o elefante, com o tigre, todas essas séries doidas que a gente vê. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o Meu Cachorro e Eu. Feriado tá quase aí a gente aproveita para ver série, né, para relaxar e ficar um tempo. E agora dia 18, eu acho que foi dia 18 de agosto, né, na HBO Max, lançou mais uma série sobre gente doida que inventa de ter animal selvagem. O nome da série é Chimp Crazy, chimpanzé maluco, alguma coisa assim, chimpanzé louco. E lembra aquela série que saiu no meio da pandemia, que era a Máfia dos Tigres, né? Não vi nenhuma das duas, porque eu já sei o que vai acontecer, eu não preciso ser sensibilizada para essas loucuras. Mas o pessoal tá falando bastante coisa e hoje eu queria conversar com vocês sobre essa maluquice de ter animal selvagem dentro de casa, como se fosse um bebezinho, como se fosse um cachorrinho, um gatinho, enfim. Vamos lá falar então. Hoje o roteiro tá meio livre e eu tô testando luz nova, enfim, a gente vai ver como é que funciona. Você já viu a série, essa nova, o Chimp Crazy? Me conta aqui embaixo, ou então a Máfia dos Tigres. Ou se você não viu, ou viu, enfim, de qualquer forma, você já viu alguma história de alguém que foi atacado por algum animal silvestre? No Brasil a gente conhece um monte de animal silvestre, então isso é relativamente comum. Mas lá nos Estados Unidos o pessoal é meio perturbado e eles vendem, tanto é que tem legislação própria depois desses acidentes, proibindo, por exemplo, você andar com um chimpanzé no meio da rua. Mas aí depois estenderam, os casos foram ficando pior, e aí eles agora têm legislação que é proibido ter chimpanzé. E aí assim, as pessoas ficam vendo, né, os bichos vão ficando doidos, e aí o que acontece? Não é necessariamente doido. Fala-se muito, né, sobre aquelas 5 liberdades. As 5 liberdades, elas são um estado ideal de onde que a gente quer chegar, mas é óbvio que a gente nunca chega nesses 5 estados de liberdade, né? Que é ter direito à comida, à água, e entre esses 5 é o direito de se expressar, de expressar o seu próprio comportamento natural. E quando um animal silvestre vai para dentro da nossa casa, ele vai fazer qualquer coisa menos expressar o comportamento natural deles. Aí vocês pensam, mas aí se eu criar desde de novinho, ele vai aprender. Não, é isso que a gente vê nessas séries e nesses ataques. Eu tô rindo por causa do absurdo, assim. Para mim, bastava um exemplo de uma insandice dessa, de um acidente horrorento, na verdade, para ter certeza que não funciona. Ou esse animal ele vai ficar completamente apático, provavelmente pelo que a gente chama de desamparo aprendido, ou ele tem bastante medo, ou ele vai ser, entre aspas, maluco mesmo. O que acontece? Acontece com a gente também. E normalmente esses relatos, quando a gente vê, né, nessas séries, mais ou menos aí por volta de 3, 4 anos de idade, é quando eles começam teoricamente a surtar. Desconsiderando, né, esses fatores deles não conseguirem expressar o comportamento natural deles, de ter provavelmente uma forma de abuso mais explícito ter acontecido, porque o fato de não poder expressar o comportamento dele, de não poder ser quem ele é e estar com outros animais da espécie dele,
já é uma forma de abuso. Mas outros abusos de desnutrição, de bater mesmo, isso é super comum, infelizmente. Além disso, desconsiderando esses fatores, normalmente essa fase que os mamíferos, pelo menos, atingem de fato a fase adulta. Então passou a infância, passou a fase de filhotinho, passou a adolescência, agora eles são adultos. E aí, olha só que interessante, isso também acontece com a gente. Por isso que entre os 20 e os 25 a gente não tem mais choro nem vela. Você pode dizer o tanto que você gosta ainda da adolescência, mas você já é um adulto nessa fase. E por que isso acontece? Porque é quando a gente vira adulto e é quando a gente vira a gente. Olha que louco, né? Antes, principalmente animais sociais. Então, quando a gente considera chimpanzé, tigre, vários outros animais selvagens, elefante, aqui eu só estou considerando mamífero mesmo, tá? Vamos ficar só com essa reflexão, mas vale para outros animais. Então, quando a gente pensa nesses animais, e na gente também, nós somos seres sociais. O que isso significa? Isso significa que para sobreviver, quando a gente é filhotinho, muito indefeso, a gente precisa se conectar com o outro. O primeiro outro normalmente é a mãe, e aí depois a gente vai ampliando o nosso ciclo, com os nossos irmãos, com outros parentes, com outros indivíduos do grupo, e a gente precisa ser aceito. Então, a gente é muito mais o que o outro espera que a gente seja. Além disso, nessa fase, né, a gente está super social. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo, tudo está pronto para receber tudo. Então, a gente fica feliz em interagir de qualquer forma. E a gente acaba aceitando qualquer coisa. Até na alimentação, por exemplo, o que você gosta vai ser muito mais próximo do que o que os seus pais gostam do que o que você de fato gosta. E existem estudos em seres humanos com gêmeos, por exemplo. E aí, depois de 20, 25, você não precisa mais, você não depende mais do outro tanto para sobreviver. Então, você pode fazer as suas próprias escolhas. Nesse momento, você para de agradar tanto o outro e começa a ser você de verdade. Então, é quando as suas escolhas de verdade vão aparecer. Óbvio que isso tem uma influência, né, de toda a experiência que você teve até chegar na fase adulta. Mas é super interessante estudos de genética mostrando que você é você quando você sai de casa. E com os animais também acontece a mesma coisa. Então, existem estudos muito legais comparando cachorro e lobo. E enquanto filhotes, eles são muito parecidos. Então, parece que se você criar um lobo como o cachorrinho, ele vai ser cachorro, entre aspas, só que um cachorro gigante para o resto da vida. E não é. Exatamente quando ele atinge a fase adulta, ele vira lobo. Ou seja, a genética dele, agora ele não precisa mais agradar só para sobreviver, e aí a genética dele não é ser cachorro, não é viver com gente. Então, ele acaba virando muito mais lobo. E aí, por exemplo, tem um estudo que eles criaram os lobos, exatamente como criaram os filhotinhos na mesma época, e eles fizeram testes, né, de comportamento. O cachorrinho, então, eles vão ser colocados numa situação que o potezinho está fechado e ele não consegue pegar a comida. Então, tanto lobos filhotes quanto os filhotes de cachorro, eles olham para o criador, para a pessoa que está cuidando desde sempre, está o tempo todo. E aí, depois que vira adulto, o cachorro continua fazendo a mesma coisa. Ele confia naquela pessoa, tá difícil a situação, pegar aquela comida que está trancada no potezinho, ele vai olhar para a pessoa e a pessoa vai entender que ela precisa, aquele bichinho, aquele cachorro precisa de ajuda. O lobo não. Quando ele vira adulto, ele começa a não fazer mais isso. Então, ele começa a se virar.
Se ele estiver sozinho, ele vai fazer o que ele tiver que fazer, o que ele acredita que ele tem que fazer para pegar aquela comida. Se ele estiver com outro lobo adulto, eles vão juntos armar uma estratégia para poder pegar aquela comida. Então, mesmo sendo criado do mesmo jeito, quando dá a hora de ser adulto, o lobo, deu a hora de ser lobo, ele vai ser lobo. A mesma coisa com o chimpanzé, a mesma coisa com o elefante, com o tigre, todas essas séries doidas que a gente vê nas séries, principalmente americano, porque tem uma legislação muito mais... Enfim, né? Não respeitam muito o bom senso, não. E aí é quando a gente vê esses casos loucos, que parece que o animal está sendo louco, está surtando, sendo que na verdade o louco foi o ser humano de fazer aquilo. A gente viu, acho que nesse Chipmunk, toda hora eu tô falando Chipmunk, Chimp Crazy, fala do caso da mulher que teve o rosto completamente desfigurado. Ela criou o chimpanzé desde sempre, e aí quando ele virou adulto, ele estava numa situação que ele não gostou, e aí ele usou a força dele, que talvez com outro chimpanzé não desse em nada, ou só arranhasse a pele, sei lá, qualquer coisa bem superficial. Só que a gente é bem Zé Bostinha, né? A gente não tem força para nada, comparado com um primata grande, nada. Um chimpanzé respira, a gente cai. E aí ele foi lá e desfigurou o rosto. A mulher teve que fazer cirurgia plástica, recompor o lábio, o nariz, um monte de coisa horrível. Aí nesse Chimp Crazy que eu tava vendo, gente, a mulher é tão surtada que ela tava lá no juizado, né, depondo, o juiz estava perguntando, e ela estava atuando e chorando, porque ela tinha um chimpanzé a menos. Eles foram resgatados pela PETA, Associação, né, de Defesa de Proteção dos Animais Internacional, e faltava um. E ela falou, não, ele morreu, coitado, ele estava sofrido. E aí na hora que o juiz falou, não, tudo bem, vamos dar um tempo, você tá desgastada. E aí acabou, ela olhou para cima, esse advogado da PETA é um idiota. Tipo, a mulher completamente surtada. Ela pegou um chimpanzé que tinha morrido e fez a cremação para falar que esse outro que ela estava raptando, ele tinha sido cremado, inclusive, completamente sem noção. Então é extremamente perigoso. Não adianta acreditar que vai criar esses animais selvagens direitinho e ele vai desenvolver um vínculo com você, porque não vai. O processo de domesticação, que é uma via de mão dupla, não depende só da gente. A gente tem vários exemplos. Nos Andes, tem 3 espécies, né, de camelídeos, que é alpaca, vicunha e lhama. Lhama mais famosa, alpaca também bastante usada. Só que olha só que ironia do destino. A vicunha é a menorzinha e o pelo dela, a lã, é extremamente sedosa. Só que faz mais de 5.000 anos que o ser humano lá nos Andes está tentando domesticar e ela não aceita. Então é um animal que continua muito arisco. Enquanto que lhamas, infelizmente a gente vê, né? Tem gente que resolve comprar lhamas de verdade para decorar o jardim. Não façam isso. E aí ela simplesmente não aceita ser domesticada. Ela é mantida lá à força bruta porque ela não apresenta características de domesticação. Então, eu dei esse exemplo para a gente lembrar que domesticação não é um processo humano, é um processo de mão dupla. Se o outro animal não quiser, não rola. Zebra, faz muito tempo que os povos africanos tentam e não conseguem. Enquanto que o cavalo, que é considerado hoje a espécie, né, cavalo doméstico, foi domesticado. Então, não depende só da gente, depende do outro animal também. E esse processo, ele leva centenas de anos para começar a dar certo. Milhares e milhões de anos para realmente virar um processo que esses animais consigam ver a gente como parte da biologia deles. E aí, você já teve um animal selvagem?
Você já ouviu história de alguém que realmente foi agredido por um animal selvagem, que deu ruim e infelizmente o animal é que teve que ser abatido? Me conta aí nos comentários e assistam a série, mas tenham consciência que não dá certo, porque não dá certo. É isso, vejam a série, aproveitem o fim de semana, o feriado de 7 de setembro, para quem vai conseguir, né? Então, feriado nunca deveria cair no fim de semana, deveria ser lei, assim como deveria ser proibido ter animal silvestre, animal selvagem, deveria também ser lei ser proibido feriado no fim de semana. É isso, até o próximo vídeo, beijo e até mais, tchau, tchau. Lembra, se você gostou desse conteúdo, ajuda, fortalece o canal. E aí, se você der like, se inscrever, comentar, compartilhar, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que é interessante a gente discutir sobre isso, para as pessoas não fazerem essa loucura e correrem o risco de serem machucadas e, obviamente, machucarem os bichinhos, que eles são tão fofinhos. Ajuda esse canal, que aí o YouTube vai distribuir para muito mais gente. Tem mais alguma sugestão de vídeo? Quer que eu fale de alguma outra série? Comenta aqui e aí eu faço um vídeo. Vamos conversar. Beijo, tchau, tchau.